Oi pessoal, boa noite. Vou gravar esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho, para vocês terem uma ideia um pouco do que a gente vê, um pouco por cima, né, do que a gente vê na informática básica, até para você ter uma noção se o que você já conhece, né, tá dentro disso, tá? Que eu vou estar mostrando. E aí, né, dependendo se for o que você já conhece, você já mexe nisso, já tem domínio, né? Aí talvez seja o caso de você pensar em fazer o pacote Office, tá bom? Bom, a gente no Informática Básica a gente vai conhecer o funcionamento inicial do computador, então sobre o Windows, né, que é o programa que a gente usa. Esse aqui é a versão Windows 10, tá? Até então a gente usava o Windows 7, mas a gente agora esse ano vai começar a usar já o Windows 10. Hoje a última versão do Windows é o Windows 11, tá? Então, mas o mais usado ainda hoje é o Windows 10. Bom, então só para você ter uma ideia, então a gente no curso a gente vê todo o funcionamento do Windows, tá? Então o menu, então o que serve o menu, o que eu acesso através do menu, como funciona, tá? As ferramentas que eu tenho, configurações do Windows, então tudo que eu preciso, né, pelo menos o mais essencial sobre a configuração do Windows, por exemplo, configurar o horário, tá? Configurar o mouse. Então, para quem tem, por exemplo, canhoto, então como que eu faço para trocar o mouse para a posição para canhoto? Então, configuração de teclado, instalação e desinstalação de programas, tá? Então, tudo isso a gente vê no Informática Básica, tá? Alguma parte, por exemplo, aqui, né, para instalar e desinstalar programas. Então, se você já tem uma noção de como se instala um programa, desinstala um programa, essa parte aqui você já estaria bem, certo? O que mais que a gente vê? Então, alguns programas principais, programas de edição de texto, que aí a gente começa pelo WordPad, tá? Que pode ser também o bloco de notas, tá? Então, esse aqui é um programa, né, o padrão, tá? Do editor de texto, que aqui a gente pode digitar textos, tá? Fazer documento, fazer currículo, escrever um trabalho. Então tudo a gente faz por aqui. Então a gente tem as ferramentas de configuração, de formatação. Então se eu quero aumentar, quero mudar a fonte, quero mudar a cor, tá? Então tudo isso aqui eu consigo editando e usando aqui o WordPad. Inserir imagem, tá? Então tudo isso aqui eu consigo fazer através do WordPad, tá? Que é um editor de texto. A parte de impressão, outra parte também que é importante, a parte de gerenciamento de arquivos, tá? Então, como que eu faço para poder copiar um arquivo, baixar um arquivo, enviar arquivo para um outro lugar, pegar um arquivo de um pendrive, mandar um arquivo pendrive, criar pastas, tá? Então, como que eu faço para poder criar pastas? Como que eu faço para poder copiar um arquivo, recortar arquivo, mover arquivo, deletar um arquivo, recuperar arquivo? Então, apaguei um arquivo. E como que faço para poder recuperar esse arquivo? Tá? Então, tudo isso a gente vê na informática básica, tá? E o outro ponto é a parte de internet, tá? Então, usar o navegador, como funciona o navegador, as principais ferramentas do navegador, histórico do navegador, tá? Criar o e-mail, usar o e-mail, então as ferramentas de edição de e-mail, de envio de e-mail, anexar arquivos no e-mail. Então, por exemplo, você tem que enviar um e-mail com um comprovante de residência. Como é que você faz para anexar? Isso, para quem não sabe, anexar é colocar o documento junto do e-mail para enviar. Então, tudo isso a gente vê na informática básica, tá? Dentro dela, a gente vê um pouco do pacote Office. O pacote Office é o que? É o Word, o Excel e o PowerPoint, tá? Vou carregar aqui, vai abrir. Então aqui é o Word, você vai ver que é um pouco parecido com o WordPad que eu mostrei, mas ele tem muitas mais ferramentas, ó, tá? Tudo isso aqui, todas essas abinhas aqui são ferramentas diferentes, tá? Então ele tem bastante recursos aqui para a gente poder usar. A outra ferramenta que a gente tem é o Excel. Vou abrir aqui um documento novo do Excel. E aí aqui a gente consegue ver aqui para fazer planilhas,
tá? Então isso é muito usado em empresa, para fazer controle de gasto, cadastros, fazer gráfico. Por exemplo, eu quero fazer um controle de gastos de casa. Eu consigo fazer aqui, ele faz contas automáticas, ele mostra um gráfico do que você montou aqui, tá? E o outro programa é o PowerPoint. O PowerPoint é usado para fazer apresentações. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o arquivo em branco. Então, aqui é o PowerPoint. Então, eu quero fazer apresentações de slide, por exemplo, trabalho de escola, tem que fazer uma apresentação, trabalho de faculdade, a pessoa tem que fazer uma apresentação, né, projetar no Datashow, no projetor, e aí mostrando as imagens, os textos, os vídeos. Esse aqui é o programa que se usa para poder fazer essas apresentações, tá bom? Então, a gente vê, tá? Então, quem está com medo de ir para o Office direto, não precisa também se preocupar, porque no curso do internet, de informática básica você vai ver um pouco do pacote Office. E aí é bom porque você também vai conseguir ter uma noção se de repente no final do curso de informática básica você vai querer continuar e ver o pacote Office uma forma mais completa, tá bom? Então basicamente é isso que a gente vê no informática básica. A gente vai aprender a mexer com o computador, principalmente na parte de envio de arquivo, criar pastas no computador, tirar arquivos do computador, e como que ele funciona na parte de configurações, tá bom? E aí qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, que aí eu vou estar respondendo.